por isso que eu falo sempre que você tem que sair da primeira sessão com uma hipótese diagnóstica de quem é o paciente que está na frente de você, né? Porque se o paciente for neurótico, você vai poder fazer um tratamento mais clássico, que você até pode ter aprendido na sua formação. E muitas formações focam no atendimento do neurótico, esquecendo as outras estruturas, e não ensinam para os seus alunos como trabalhar com borderlines, com perversos, com psicóticos, que tem bastante pacientes desses que precisam de acompanhamento e muitas vezes acabam chegando ao consultório do psicólogo e psicanalista, e como tem um colega que não consegue identificar a estrutura do paciente, acaba se vendo em maus lençóis, porque vai usar a técnica inadequada para ajudar o paciente, não vai resolver o problema deles, às vezes o paciente vai piorando os seus problemas emocionais durante o tratamento, e o colega é responsabilizado por isso. Quando, ao contrário, o colega tem alguns avanços na terapia, ele é o último a ser lembrado como alguém que fez um bom trabalho. Então, para casos graves, isso é muito importante. Então, é importante você saber o diagnóstico que você está fazendo também. Porque aí, com os neuróticos, sim, você vai poder atender 1, 2, 3, 4 vezes na semana, um modelo mais psicanalítico, deitado no divã ou sentado na poltrona. O paciente vai trazer seus sonhos, vai associar livremente. Se não trouxer muitos sonhos, também vai associar livremente. Vai ter uma cadeia simbólica, né, que você vai poder utilizar para fazer interpretações, tanto de aspectos transferenciais, da relação do paciente com você, como também de conteúdos inconscientes, dos desejos do paciente, dos conflitos que esse paciente tem. Isso vai aparecer através da linguagem do paciente, das rupturas de linguagem, dos lapsos, daquilo que escapa na linguagem do paciente, que a gente colhe com o nosso ouvido aguçado. E quem é um especialista na interpretação dos sonhos, que faz um bom diagnóstico, sabe manejar de maneira correta esse trabalho mais inconsciente com os pacientes. Aí, com o neurótico, vai mergulhar completamente na cadeia simbólica e representacional do paciente, vai ajudar esse paciente a entender o próprio funcionamento, a fazer com que o paciente também vá, aos poucos, fazendo uma autoanálise de como ele funciona, vai enxergando os próprios aspectos inconscientes, sem necessariamente ter o terapeuta que está ali interpretando para ele. O paciente vai se identificando com esse modelo de trabalho mental que o terapeuta passa para ele. Isso é muito, muito importante. Agora, se a gente estiver falando de um outro tipo de paciente, como um paciente mais grave, como um paciente borderline, por exemplo, aí o manejo é completamente diferente. Porque o insight, ele é dificilmente alcançado. O paciente tem uma parte neurótica mais preservada, tanto é que ele é border, ele está na borda, né, entre a psicose e a neurose. Tem momentos em que ele está mais psicótico, tem momentos em que ele está mais organizado egoicamente, mas ele tem mais um contato com a realidade em relação a quem tem uma estrutura mais grave ainda. Só que o insight não é fácil para esse tipo de paciente. Então, essa postura mais interpretativa de conteúdos inconscientes, ela, por muito tempo, até nem foi recomendada, né? Porque o que existe, que é bastante comum no tratamento, é o paciente ter uma percepção da realidade muito diferente da realidade inconsciente, muito diferente da que o terapeuta tem. Tem uma discrepância entre esta percepção da realidade. Daí, essas realidades inconscientes ficam incompatíveis até entre o terapeuta e o paciente. Então, tem que ter um confronto
sobre essas realidades, para que o trabalho aconteça com continência, com holding, com menos interpretação de transferência, porque, num certo sentido, o paciente borderline ele pode entender essas interpretações como invasivas, intrusivas, agressivas, e se elas forem usadas com um paciente que tem um funcionamento mais agressivo, elas vão ser mesmo intrusivas, agressivas e invasivas, porque não é o que o paciente está precisando, ele está precisando de outro tipo de manejo, né? Então, o objetivo não é trabalhar e interpretar a transferência especificamente, não é identificar a identificação projetiva que está presente na sessão ali, aqui, agora, com o analista, no modelo mais kleiniano, por exemplo, né, que poderia se usar tranquilamente, foi se usado por muito tempo com os neuróticos, por analistas de orientação kleiniana. Nesse caso, alguns teóricos, né, que falam de uma mudança na técnica. Ao invés da gente ficar olhando tanto o conteúdo, a gente dá mais atenção para a forma como o paciente está mostrando o conteúdo na sessão, a maneira, o modo como está aparecendo o conteúdo na sessão, de forma verbal e não verbal, porque o paciente borderline ele tem muitas maneiras não verbais de comunicar o seu próprio inconsciente. Desde a maneira como ele entra na sessão, as coisas que ele pede, ele pode entrar, ele pode pedir água, ele pode pedir coisas assim, numa voracidade enorme, mostrar toda a sua voracidade no início da sessão, pode reclamar, que pedir café, pode pedir doce, pode querer comer alguma coisa no consultório, já na chegada, tem todos esses tipos de coisas que você pode analisar, pode querer ir sempre no banheiro, e são todos esses comportamentos não verbais, eles tomam uma dimensão muito maior e ficam mais em evidência. Então, a gente tem que ter uma atenção também com a forma como o paciente comunica com o terapeuta, além da forma verbal, essas formas não verbais. Não, o conteúdo simbólico, ele é importante, ele vai ser analisado, mas também vai ter uma outra forma que é feita, como é feita essa comunicação. Você tem que pensar no conteúdo, mas tem que pensar também na forma como a comunicação é feita. Isso é importante, mostrar para o paciente o como, não somente o porquê, né? Fazer mais interpretações que são extra-transferenciais, com a relação com o paciente com os outros objetos externos e objetos internos dele, a fazer reconstruções daquilo que o paciente está contando, até para organizar ele em termos psíquicos, e não numa abordagem mais borderline.